A Marinha da República Galáctica, também conhecida como Frota da República, era o ramo naval da República Galáctica que atuou durante as Guerras Clônicas. Constituída por uma variedade de naves, a Marinha da República serviu para transportar o grande exército da República através da galáxia, assim como para manter a paz ou libertar mundos conturbados e, principalmente, combater as forças da Confederação de Sistemas Independentes, mantendo a segurança das linhas de abastecimento. Composta por cruzadores, fragatas e diversos caças, a Marinha garantiu a segurança dos mundos centrais como foco, e essas são todas as naves da Frota da República Galáctica. Aggressive Reconnaissance 170, ou simplesmente ARC-170, era um dos modelos de caças da República, considerado o mais recente em tecnologia de caça em sua época. Ele era utilizado tanto para batalhas intensas quanto para longas missões através do espaço. O caça era comandado por um piloto, copiloto, um artilheiro e um astromecânico. Durante a batalha, 4 esfoios nas asas se abriam para dissipar o calor dos motores e ajudar a esfriar a nave. Ela continha hyperdrive. Os canhões lasers principais eram capazes de perfurar a blindagem de um cruzador, possuía lançadores de torpedos de prótons e podiam servir como bombardeiros. O ARC-170 foi fabricado em conjunto pela Icon Corporation e pela Subpro. Ele continuou sendo utilizado pelo Império, mas rapidamente substituído pela linha TIE. Caça-bombardeiro BLT-B I-Wing foram um dos pilares da Frota da República durante a guerra e um dos principais instrumentos na luta contra a Frota da Confederação. Também equipados para missões tanto curtas quanto intensas e longas, ficou bastante conhecida por ser uma nave extremamente rápida, ágil e resistente. Os I-Wings continham hyperdrive e podiam atingir mais de 1000 km por hora, navegada por um piloto, com auxílio de um artilheiro e copiloto e um droide astromecânico. Fabricados pela Cohesive Manufacturing, um de seus modelos, o I-Wing BLT-A4, serviu na frota da rebelião contra o Império. Caça V-19 Torrent, um modelo de caça de assalto com velocidade e manobrabilidade excepcionais, utilizados durante toda a guerra. Foram antecessores do caça V-Wing, era o único caça da Frota da República que continha asas dobráveis, que davam à nave uma maior capacidade de manobra. Por conta de seu tamanho, o acesso ao cockpit era bem fácil e comportava apenas um piloto. Armados com 2 canhões lasers, lançadores de mísseis e mísseis de concussão. Com 3 unidades de motores repulsor lift aprimorados, faziam a nave alcançar 1.200 km por hora, mas não continham hyperdrive, dependendo de anéis hiperespaciais. Caça Alpha 3 Nimbus classe V, mais conhecido como V-Wing, era um caça robusto fabricado pela mesma empresa que os Delta 7 e Eta 2 Actis. Levemente parecido com o Star Courier, continha os radiadores dobráveis, 2 motores de íons gêmeos, armados com canhões lasers duplos de disparos rápidos. Não continham hyperdrive, normalmente como a maioria dos outros caças de seu tamanho, mas diferente deles, eles não continham anéis de hiperespaço, dependendo de naves maiores como os Venators ou Acclamators. Para que sua velocidade e agilidade fosse superior, o cockpit não continha suporte de vida, fazendo com que os pilotos utilizassem trajes de voo selados e equipados. Z-95 Headhunter foi um caça multiuso, considerado um caça desatualizado, era durável e adaptável, podendo ser utilizado em diferentes cenários de batalha. Isso deu o reconhecimento de um caça desprezado, mas versátil e respeitado em sua época. A variante clone Z-95 Headhunter foi produzida exclusivamente para o exército clone, contendo 16,74 metros de comprimento e 18,13 de largura. Curiosamente, eles não continham hyperdrive. Do mesmo porte que os I-Wing, eles dependiam de naves maiores como destroyers e cruzadores, já que não continham anéis de hiperespaço para eles. Os registros históricos contam que foram introduzidos primeiramente na campanha de Umbara e seguiram na frota até o fim da guerra. Linha Série Delta, 2 modelos que fizeram parte da Frota da República como caça Jedi. O Delta 7 Interceptador Leve classe Aether Sprite foi utilizado pelos Jedi desde antes da guerra. Os projetistas trabalharam juntamente com a Ordem Jedi para criar um caça com menos sistemas internos que outros, se concentrando em deixar os controles com a maior resposta possível. Uma nave pequena que comportava apenas um piloto e um astromecânico,
Mas a estrutura do Delta 7 era fina e não comportava um astromecânico inteiro. Apenas sua cúpula era retirada e integrada no compartimento. O Delta 7B foi integrado logo no início da guerra. Levemente modificado, era uma variante do Delta 7. Com o casco levemente aumentado, comportava um astromecânico inteiro logo na frente da nave. Ambos continham um conjunto de S-foils que podiam ser estendidos para realizar determinadas manobras. As duas variantes foram substituídas pelo ETA 2 classe Actis. No entanto, não foram totalmente abandonados pelos Jedi. Interceptador ETA 2 classe Actis. Caça Jedi utilizado durante o meio até o fim das Guerras Clônicas, como substituto dos caças leves Delta 7 e Delta 7B. Assim como os anteriores, eles não continham hiperdrive, dependendo de anéis de hiperespaço. No entanto, eles eram extremamente rápidos com seus motores gêmeos de íons e podiam ser utilizados em certas missões longas, equipados com apenas 2 canhões lasers e 2 canhões de íons secundários de defesa. O caça do Mestre Yoda foi um modelo ETA 2 classe Actis modificado para sua estrutura, contendo um tamanho bem menor e a transferência da posição do astromecânico, que passou a ficar acima da nave, logo atrás do cockpit, ao invés da asa esquerda. Cargueiro Corelliano Leve G9 classe Rigger. Não era exatamente o modelo que fazia parte da frota da República, mas fazia parte da frota do General Anakin Skywalker. Era um velho cargueiro de especiarias encontrado durante a Batalha de Tet. Anakin decidiu tomá-lo para si e modificá-lo. Ele foi muito mais útil do que o imaginado. Foi utilizado em diversas missões. Como não era o modelo utilizado pela República, poderia facilmente penetrar em diversas áreas, como zonas separatistas. Fabricado pela Corellian Engineering Corporation, continha 31,1 metros de comprimento e 16,97 de largura. Podiam alcançar até 700 km por hora, equipado com Hyperdrive classe 3 e era capaz de carregar até 70 toneladas. Corvette Furtivo IPV-2C, uma nave experimental desenvolvida pela República e fabricada pela CNA Design Systems durante a guerra. Estava equipada com um dispositivo de camuflagem que tornava invisível e imperceptível aos scanners, sendo perfeita para realizar ataques surpresas. No entanto, os custos de manutenção da tecnologia de camuflagem eram muito altos e desencorajava a Marinha da República a investir nesse projeto. Em seu caso, haviam 28 projetores de capa, o equipamento que o fazia desaparecer. Equipada com 2 torres de canhões antiaéreas, 4 lançadores de torpedo de prótons e foguetes. LAAT, nave de assalto da República, transporte de tropas indispensáveis durante as batalhas, tanto terrestres quanto espaciais. LAAT era a sigla de Low Altitude Assault Transport. Contando com algumas variantes diferentes, a mais utilizada foi a LAATI, transporte de infantaria, que também fornecia apoio aéreo. Apesar de ser um transporte, as LAATs também poderiam ser consideradas caças. Pilotada por piloto e copiloto, eram capazes de transportar até 4 artilheiros e no máximo 30 passageiros, isso além dos AT-STs e Speed Bikers. Continha 17,69 metros de comprimento e 6,94 de altura, 3 canhões lasers e 2 lançadores de mísseis. Algumas variantes estavam equipadas com raio lasers. Como uma nave de assalto e também caça, não estavam equipados com hiperdrive. Dependiam de naves como fragatas e principalmente dos cruzadores de ataque Venator para viajar. Como se não bastasse, era uma das únicas variantes capazes de operar no espaço, pois contava com o suporte de vida e gravidade artificial. LAATC, transporte de assalto de baixa altitude, também podia ser chamado de levantador de tanques e até maquinário pesado. Era uma variante dos LAAT. Muito maiores, foram projetados para o transporte de apenas um tanque por vez. Também eram capazes de realizar apoio aéreo durante o transporte, podiam também ajudar nas escavações e nos transportes de cargas muito maiores. Estavam equipados com suporte de vida para operar no espaço, mediam 28,82 metros de comprimento e podiam carregar até 40 toneladas. Navegado por apenas um piloto, chegavam até 620 km por hora, sem hiperdrive e estavam equipados com apenas 3 canhões lasers. LAATLE, nave de patrulha ou naves policiais. Foram transportes introduzidos durante as Guerras Clônicas para operar em mundos inteiramente controlados pela República.
Utilizada pelos clones e pelas forças policiais planetárias, elas eram modelos civis, menores e elegantes, mas adequados para patrulha, controle de multidões e aplicações de leis. Eles continham um conjunto de painéis solares que funcionavam como gerador de energia e equipados com holofotes para realizar buscas noturnas. Armados com 3 canhões lasers e 2 lançadores de mísseis, não estavam equipados com suporte de vida. Era pilotado por piloto, copiloto e artilheiro, e capaz de comportar até uma tropa de soldados. Transporte Classe Eta, nave embaixadora da República utilizada pelo Senado e pela Ordem Jedi para missões diplomáticas desde antes da guerra. Desenvolvida pela Cygnus Space Works 10 anos antes das Guerras Clônicas, combinava utilidade e excelente desempenho. Suas asas eram dobráveis e colaborava com o estabilizador vertical que possuía. 4 motores dava à nave eficiência de longo alcance. Podiam alcançar até 750 km por hora, além de conter 2 hiperdrives, o primário classe 2 e o secundário classe 12. Operada por piloto e copiloto, podia transportar até 10 passageiros. Além da versão mais utilizada pela República, Darth Sidious fez uso pessoal da variante de um classe Eta, levemente modificado se comparado à versão padrão. O transporte classe Theta T-2C foi um transporte que não fazia exatamente parte da frota da República. Foi uma nave criada especialmente para o chanceler supremo, a pedido dele mesmo, a fabricante Cygnus Space Works. Havia apenas um modelo disponível e não estava à venda. Caso fosse destruída, outra seria construída e entregue a ele. Essa nave entrou em operação pouco antes do fim da guerra. Ela foi utilizada como transporte pessoal de indivíduos de alto escalão em companhia do chanceler, mais tarde do próprio imperador e oficiais do império. Contendo 18,5 metros de comprimento e hiperdrive classe 1, podia atingir a velocidade de 2.000 km por hora. Equipada com canhões lasers e canhões lasers em cadeia, era pilotada por piloto, copiloto e transportava até 4 passageiros. Transporte de ataque classe Nu, utilizado pela Marinha da República, era um projeto de longo alcance que complementava a linha de caças LAAT. 18,9 metros de comprimento e 24,34 de altura, foi projetado com asas dobráveis e continha a blindagem mais pesada que a maioria das embarcações atmosféricas. Contava com hiperdrive classe 1.0 e podia atingir até 850 km por hora. Possuía blindagem pesada, escudos, canhões lasers médios e canhões laser gêmeos. Pilotada por um piloto, copiloto e artilheiro, transportava até 30 passageiros e suportava até 2 toneladas. Esse transporte de ataque continha uma variante utilizada durante a guerra, o transporte classe Nu. Ela continha um compartimento de carga que aumentava a sua altura, além de conter uma terceira asa no teto. Diferente da variante padrão, ela era muito mais utilizada no transporte de carga e foi muito utilizada nos transportes médicos, devido ao seu espaço interno. Transporte de ataque modificado classe Omicron, o Havok Marauder. Transporte pessoal da Força Clone 99, os Bad Batch. Era uma nave única em comparação às outras da frota, o que a tornava perfeita para missões secretas como os Bad Batch fizeram. Seu formato era bastante semelhante ao transporte classe Theta, mas focada mais para o lado triangular, e seu cockpit era muito mais longo. Transporte T6, nave Jedi consular. Um transporte desarmado, mais antigo e utilizado pela Ordem Jedi, que se expandiu para a República, principalmente durante as Guerras Clônicas. Contava com apenas uma asa giratória que se estendia em ambos os lados da nave. Ela ficava na posição horizontal durante o pouso e se colocava na vertical durante o voo. No entanto, a asa não era automática e o piloto poderia alterná-la em qualquer momento do trajeto. Contava com 22,8 metros de comprimento, continha hiperdrive classe 1 e alcançava até 1.200 km por hora com seus 3 grandes motores. A nave era utilizada desde antes do bloqueio de Naboo. Após a Batalha de Endor, a Ahsoka-Tano ainda utilizava o modelo dessa nave. 30 anos depois, uma nave desse modelo foi modificada com armamento e fez parte da Batalha de Exegol contra a Frota Ordem Final. Arctens Class Light Cruiser, projetado pela Quat Drive Yards, foi uma variante do cruzador de comando classe Arctens, também chamado de cruzador leve Jedi ou cruzador leve da República. Os cruzadores de classe Arctens eram naves relativamente pequenas. Os separatistas chegaram a considerá-la naves de escolta, perto dos Venators. No entanto,
Sua versatilidade lhes permitiu servir em várias funções como escolta, reconhecimento e apoio. Equipadas com 4 baterias turbolaser reforçadas, 2 canhões turbolasers duplos e 4 lançadores de mísseis, medindo 325 metros de comprimento, contava com 2 pilotos, podendo suportar até 10 tropas. Corvette Corelliano CR-90, ou simplesmente Corvetta. Aeronaves consulares utilizadas principalmente para missões diplomáticas e humanitárias, integradas na frota da República já no final da guerra. No entanto, alguns senadores, como Bail Organa, curtiam um desses modelos como transporte pessoal. Durante a ascensão do Império, foi mais utilizada pela frota da rebelião para o combate até o fim da Guerra Civil. Medindo 250 metros de comprimento, podia atingir até 950 km por hora. Contava com Hyperdrive classe 2.0, navegada por no mínimo um piloto e copiloto, armada com 2 turbolasers duplos e 6 turbolasers individuais. Fragata Consular Charge C-70 Retrofit é uma variante modificada do Corvette Consular Classe Space Cruiser da República, que prestou serviço durante toda a guerra. Ela apresentava novas torres lasers no casco blindado, especialmente para a batalha, e se mostrou uma das principais naves de batalha da frota da República. 138,55 metros de comprimento, continham 3 motores que resultavam em no máximo 1.200 km por hora, sendo assim uma das mais rápidas fragatas da República, além dos 2 Hyperdrives, classe 2 e o secundário classe 14. Estavam impressionantemente armadas com turbolaser gêmeos, canhões laser gêmeos, canhões gêmeos leves e pesados, e lançadores de mísseis. Pilotada por um capitão, piloto, copiloto, navegador e operador de comunicações. Fragata classe Pelta, mais conhecida como Fragata Médica da República durante as Guerras Clônicas, era um modelo versátil de fragata fabricada pela Quat Drive Yards, utilizados principalmente para o transporte de soldados feridos para estações médicas, além de bastante utilizada como fura-bloqueio para entregar vários tipos de suprimentos. Como era utilizada principalmente como fragata médica, a vida tanto dos tripulantes quanto dos feridos era prioridade, o que fazia com que a nave obtivesse o total de 16 cápsulas de fuga equipada para certas situações. Medindo 282 metros de comprimento, eram capazes de comportar até 900 membros da tripulação, sem contar o piloto e copiloto, enquanto os passageiros podiam transportar no máximo 1.000, capacidade de carga 275 toneladas. Contendo apenas um motor primário e um total de 12 motores auxiliares, um Hyperdrive classe 2 e um secundário classe 16. As naves de assalto classe Acclamator, ou naves de assalto da República, eram naves de guerra militares utilizadas para o transporte de tropas clones e naves menores como transportes e caças pela galáxia. Atuando pela primeira vez já na Batalha de Geonosis, transportaram as tropas de caminho para Coruscant e depois espalhou o grande exército da República para inúmeras zonas de guerra. O classe Acclamator foi desenvolvido pela Rotan Heavy Engineering, uma subdivisão da Quat Drive Yards. Graças ao seu tamanho, o Acclamator poderia pousar facilmente na superfície e enviar forças diretamente para a batalha. Estava equipada com 12 torres Saucers, 24 canhões lasers e 4 lança-mísseis, 2 motores primários e secundários, Hyperdrive classe 0.6 primário e classe 10 secundário. Podia atingir 1.200 km por hora. Sua tripulação era composta por 700 membros, continha a capacidade de comportar até 16.000 soldados e carregar até 10.000 toneladas. Destroyer Vitória Classe 1. Destroyer estelar utilizado tanto pela Marinha da República quanto pela Marinha do Império. Apesar de ter sido um modelo da Marinha da República, era raro ver o Vitória em batalha. Uma unidade estava estacionada na base Sentinel, estação de vigilância e monitoramento de carregamentos. Comportando 5.200 passageiros e com seus 900 metros de comprimento, foi a segunda maior nave da frota. Seus serviços foram requisitados mais durante os primeiros anos do Reino do Império, e serviu como um dos primeiros substitutos do Venator. Pouco mais de 20 anos depois, durante a Guerra Civil Galáctica, pelo menos 5 naves desse modelo ainda serviam ao Império. Cruzador de Ataque Venator, ou simplesmente Cruzador Jedi, foi a principal nave capital da Marinha da República. Versátil, era capaz de cumprir missões em vários tipos diferentes de terrenos. Com seus 1.600 metros de comprimento, apresentava um total de 10 motores, 8 baterias turbolasers principais e uma singularidade, 2 pontes de comando.
Além de ser uma nave de guerra, atuava também como carro-chefe da frota, nave de ataque, transporte de tropas e principalmente porta-aviões. Para armazenar os caças, o Venator contava com um hangar principal e 2 secundários. O hangar principal era tão grande que continha 40 baías de atracagem principais, mais 12 secundárias. O Venator também era capaz de comportar mais de 400 V-19 Torrents, distribuídos em seus 3 hangares, assim como quase 100 bombardeiros I-Wings, além de ser capaz de transportar até 40.000 passageiros.